Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar. Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar. Velhas Rimas Novas é o nome do projeto contemplado pelo PROAC do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, no edital de ações de incentivo à leitura. Durante os próximos 2 meses, vocês poderão acompanhar as atividades do projeto, que será constituído de um ciclo de 10 aulas sobre a poesia popular brasileira, 3 palestras e um conjunto de conversas em podcast com poetas, cancionetistas, cantadores, etc., que se expressam por meio de gêneros e modalidades presentes nesse ramo de poesia. Hoje vamos ter o nosso segundo convidado da série e vamos conversar então com o poeta do Rio Grande do Norte, Manuel Cavalcante. Olá, Manuel! Manuel, eu estou começando sempre da seguinte maneira. Ao invés de eu apresentar o poeta, o convidado, né, eu estou pedindo para que ele se auto-apresente. Diga de onde veio, como é que está, para onde vai, e aí a gente, a partir disso, então, dá seguimento à conversa. Então, a palavra é vossa. Olá, Antônio Nóbrega. Olá a todos web ouvintes aí que estão na nossa escuta. Eu sou Manuel Cavalcante, sou poeta potiguar, natural de Pau dos Ferros, aqui no Rio Grande do Norte. Tenho 31 anos e, apesar da pouca idade, já tenho alguns livros lançados, sou autor de 11 livros. Essa semana mesmo eu lancei um livro. E sou poeta popular, escrevo nas diversas formas de poesia no metro, né? Na trova, no soneto, na décima, na cestilha, no cordel, no galope. Sou aficionado pela poesia popular, pela poesia metrada, pela poesia nordestina medieval. Muito bem, muito bom, Manuel. Manuel, você falou que é da cidade de Pau de Ferros, estou certo? Não, o Pau Ferros. Pau dos Ferros. Pau dos Ferros. Essa palavra, ela gera curiosidade, né? Todo nome de cidade nasce de um fato, né? Por que Pau dos Ferros? Eu já até escrevi em um livro, Pau dos Ferros, A Sombra da Oiticica, a história da minha cidade, né, em que eu explico o nome. Mas o resumo é o seguinte: vaqueiros vinham da rota do Rio São Francisco e começaram a se arranchar na sombra de um pé de oiticica, aqui na localidade onde hoje é a cidade. Nessa sombra do pé de oiticica, eles passavam noites de descanso, dias de descanso, e vinham com o gado, né, tangendo o gado, né, nos seus cavalos, tangendo boiadas e boiadas. E nessa sombra, eles ferravam o tronco da oiticica com o mesmo ferro quente em que ferravam o gado para marcar, né? Há esse costume de ferrar o gado com as iniciais do nome do dono do gado, do nome do fazendeiro, dono do gado. Então, com esse ferro quente, que eles ferravam o gado, eles também ferravam o tronco dessa oiticica. E essa oiticica era muito frondosa, e ela arranchava os vaqueiros que tinham esse costume. Então, essa oiticica ficou conhecida como Pau dos Ferros. Então, se formou uma vila ao redor dessa oiticica, depois um povoado, e depois a cidade se tornou cidade, se emancipou, e hoje possui esse nome de uma heráldica bravura, né? Esse nome muito, muito interessante, Pau dos Ferros. Ô, Manuel, e esse processo todo do arrancho para os caminheiros, né? Os boiadeiros, os tangerinos, até hoje perfazem quantos anos? Isso aconteceu do início para meados do século XVIII, né? A cidade ela iniciou-se a construção da capela em 1738 e foi terminado
em 1756, quando se formou a freguesia de Pau dos Ferros, né? Se formou uma instituição eclesiástica, não era uma instituição ainda administrativa, era eclesiástica, era ligada à igreja. Foi em meados do século XVIII, em 1756. E a cidade mesmo, ela se emancipou em 1856, 100 anos após ter se formado a freguesia de Pau dos Ferros. Então, 100 anos após se formar a freguesia de Pau dos Ferros, a cidade de Pau dos Ferros se emancipou de Porto Alegre, que é uma cidade vizinha aqui, em 1856, em meados do século XIX. Olha, então, estamos conversando, com um poeta, com um historiador de sua cidade, o que é muito bom, não, e que é muito oportuno, né? Aliás, um morador de Pau dos Ferros... Canta a tua aldeia e serás universal. Pronto, exatamente. Mas o morador, o nascido em Pau dos Ferros, é um quê? Pauferrense. Pauferrense, muito bem, está certo. E você, na sua fala aí, você mostrou para a gente essa proximidade das cidades, do nascimento das cidades sertanejas com o rio e com a presença da boiada, não é? Exatamente. É o que a gente encontra, por exemplo, numa cidade que nasceu posteriormente, segundo eu deduzo, a Pau dos Ferros, que foi a Vila do Teixeira, né? Quer dizer, vila nos inícios, né? E transformou-se no grande epicentro, ou num dos epicentros da cantoria, não é? Ou pelo menos dos cantadores. Mas, olha, então é o seguinte, você é muito novo, como você falou, não é? E a gente conheceu já uns 5 anos atrás, ou pouco menos do que isso, não é? Numa feira literária no Rio Grande do Norte. E aí, me diga uma coisa, a sua familiaridade, né? A sua educação na poesia nasceu a partir de quê? Nasceu como? Como é que se deu esse seu aprendizado? Como é que essa sua vocação foi descoberta por você ou por sua família, enfim? Antônio, eu sempre costumo dizer que eu só escrevo hoje, eu só tenho esses trabalhos publicados por conta dos cantadores de viola. O poeta que estava dormindo dentro de mim foi acordado pelo radinho de pilha que meus pais ligavam todos os dias às 6 horas da manhã, às 5 horas da manhã. Foi acordado pelas cantorias que meus pais me levavam ainda criança, no terreiro da casa do meu avô, que fazia cantoria, né? Então, a via pela qual eu conheci a poesia foi a cantoria de viola, foi o repente, né? O repente quem me inspirou a escrever. É tanto que as minhas primeiras escritas são de ouvido, eu não conhecia a métrica. Eu tinha a métrica no meu ouvido porque a cantoria entrava dentro do meu espírito, né? Então, eu passava, externava isso, mas era uma coisa de ouvido, né? Depois foi que eu fui me aperfeiçoar e estudar a métrica clássica, a métrica canônica, como ela realmente é. Mas o meu início na poesia, eu conheci a poesia através dos cantadores nordestinos, através da cantoria de viola. Isso que isso muito jovem, meninote, né? 10 anos. Menino. Desde que eu nasci, tem rádio tocando na minha casa. Hoje mesmo, 4h30 da tarde, tem um programa aqui que minha mãe não perde todos os dias. Interessante, não é? Porque as vocações, elas se mostram a partir do entorno que facilita as vocações se mostrarem, né? Provavelmente, se você não tivesse tido essa oportunidade dessa escuta contínua, talvez essa poesia não desabrochasse, ou desabrochasse de outra forma, ou desabrochasse tardiamente, né? Então, o ambiente fez tirar de você aquilo que você já trazia, né? Se dizia antigamente o dom, né? Quer dizer, nem antigamente ainda se diz, e eu prefiro dizer certas coordenadas cognitivas aí, certos mapas de cognição aí que se mostram facilitadores, né?
se mostram cordiais com essa escuta. Mas, Manuel, você, pelo que eu sei de Vossa Senhoria, não é? Além da poesia, você também frequenta outras áreas do conhecimento, não é? E exerce até uma profissão que não é exatamente a do poeta, não é? Ou melhor, dizer que uma pessoa é um profissional da poesia até existe, né? Os cantadores, muitos dos cantadores foram e alguns ainda são, né? Aqueles que portam a sua viola e saem como aventureiros, como peregrinos da cantoria, né? Mas o seu perfil me parece um outro, né? Pelo fato até de você ter escrito vários livros, né? Mas você consegue tocar a sua vida só com a poesia? Não, a resposta para essa pergunta é não. Eu tenho a minha profissão, eu tenho o meu ofício, eu sou graduado em odontologia, eu sou especialista em saúde da família, sou funcionário público, sou concursado, tenho o meu trabalho estatutário lá na cidade de Açu, terra dos poetas também. O magnetismo da poesia me encarregou para lá, terra de Renato Caldas, João Lins Caldas, terra em que Moisés Cezion passou grande parte de sua vida. Então, eu trabalho lá na cidade de Açu e sou odontólogo. A poesia, para mim, é o meu combustível, a minha paixão, o que me move, o que me anima. Sem a poesia, eu não tinha ânimo para trabalhar, eu não tinha ânimo para fazer qualquer outro tipo de atividade. É o meu combustível, né? A odontologia é o meu carro e a poesia é a gasolina. Aliás, você dizendo isso, eu acho que essa devia ser um pouco o espírito da vida de todo mundo, né? Exatamente. Acho que todos nós deveríamos exercer uma determinada profissão, né? Mas ter assim um componente diário, um tempo para si mesmo, que desse integritude, né? Que desse valor interior à nossa vida, né? E mesmo um artista como eu, por exemplo, que eu vivo integralmente da arte, mas é errado pensar que um cara que vive sem se exercer uma profissão liberal também faz só aquilo que quer, né? Então, tem um conjunto de coisinhas que a gente faz sem querer fazer, doido para que a gente doido que saia do consultório de odontologia para chegar em casa e escrever os poemas, né? Quer dizer, não quer dizer com isso que a gente atenda as pessoas, no seu caso, com desdém, com nada disso, mas a gente até anima, presumo, né, esse atendimento, essa doação para os outros, quando a gente reabastece ou abastece esse mundo interior da gente, não é verdade? Exatamente. Eu, assim, adoraria viver em um estado pleno de poesia. Eu até conheço outro poeta, amigo lá de São José do Egito, Ricardo Moura, que ele é dentista também, aí que ele sempre se queixa comigo. Sou poeta, a nossa vida é muito técnica, né? Aí eu disse, mas como diria Fernando Pessoa, nós somos técnicos, mas nós só somos técnicos dentro da técnica, né? Então, a gente tenta fugir da técnica como a gente pode, né? Pela via que nos é dada. A gente adoraria viver num estado pleno de poesia, né? Mas temos que ter o nosso ofício, a nossa profissão. Já atendi pacientes que chegou para me pedir uma extração e um autógrafo no livro também. Essa troca. Mas, olha, você falou sem querer, você me dá ensejo para te fazer uma pergunta. Você, quando fala aqui, quando o poeta, seu amigo, faz referência à técnica e relaciona a técnica ao trabalho profissional do odontólogo, do médico, enfim, do que for, da profissão liberal, que for. Mas o poeta, principalmente o poeta que está ligado ao tipo de poesia que nós nos afeiçoamos, tem que ter um domínio técnico bastante avançado, né? Bastante complexo, né? E o que é que você fala dessa técnica? Porque aí eu desemboco em outras questões.
Você é espertinho, você sempre me pega pelo pé. A técnica da nossa poesia, eu costumo dizer que nas minhas oficinas, assim, algumas pessoas acham que é bicho de sete cabeças e eu tento torná-la natural. Porque eu costumo sempre dizer que o nordestino, o sertanejo, o camponês, o homem do semiárido, ele fala muito pausado, ele fala muito tonificado, ele fala muito silabado. Então, a poesia está no nosso meio, está dentro de nós. Como diria Manuel Filó, lá em São José do Egito, até os cachorros lá têm metrificado. Então, nós vivemos nesse meio que isso se torna natural. Então, nas minhas oficinas, eu começo a dizer frases que são em 7 sílabas poéticas que as pessoas nem se dão conta, mas que elas falam todos os dias, né? Boa tarde, professores, como vai? Está tudo bem? Né? São todas, Pai Nosso que estás no céu, meu compadre Antônio Nóbrega, são todas Meu amigo Manuel. Meu amigo Manuel. Então, são todas frases metrificadas, tonificadas, que nós falamos cotidianamente. Então, isso é difícil, mas, ao mesmo tempo, não é tanto, porque nós trazemos isso, a nossa oralidade, dentro do nosso arcabouço memorial, né? Do nosso arcabouço poético. Então, a técnica, para mim, é algo natural, né? É algo natural. Algo que veio de ouvido, que eu aprendi ouvindo a cantoria de viola, depois me aprimorei quando fui passar para uma arte notadamente escrita, que é o cordel. Eu não sou cantador, nem tenho condições de ser. Então, a técnica, para mim, é algo puramente natural. Mas, olha, eu gosto muito de instigar as pessoas, não é? E uma das razões, inclusive, desse podcast não é de edulcorar muito a conversa, né? Ou seja, eu acho que a gente também faz parte um pouco da minha natureza instigar e buscar respostas, até perguntas que eu não consigo responder, né? Então, por exemplo, quando você fala aí da questão você levantou duas ideias. A primeira ideia que você levantou foi falar do falar lento, do falar compassado, né? Que isso diz respeito, na minha maneira de ver, a um certo tipo de vida, né? Ou seja, uma vida em que o tempo tem uma dimensão mais lenta. Não digo nem metrificada, eu acho que tem um tempo mais ponderado, né? Que está mais vinculado à natureza. Eu acordo de manhã, vou para o trabalho, volto. Eu não tenho muita pressão externa em fazer aquilo, porque é um cotidiano muito, muito razoável para eu fazer. Aquilo, de certa forma, me dá uma leveza, um pouco de vida, sendo até, na maioria das vezes, um homem pobre. Mas a questão do falar setissilabicamente, eu também digo isso nos cursos de poesia que eu faço, porque é uma atribuição que, inclusive, se dá, de modo geral, à língua portuguesa. Quer dizer, então, não é desfazendo o que você faz ou indo de encontro, mas eu acho que é uma facilidade que a língua oferece, que talvez no homem sertanejo, no homem do meio rural, seja mais perceptível pela própria vida que ele tem, né? Então, agora, interessante é o seguinte, é que essa presença da sete sílabas, se a língua portuguesa brasileira é herdeira da língua portuguesa, então isso já estava dentro do falar português, e talvez do falar até galaico, né, lá do norte de Portugal, né? Então, tem para mim que essa herança, porque você veja, toda a poesia portuguesa, tá também, toda não, quase toda ela, como boa parte da poesia ou da poesia popular, né, está calcada no verso de 7 sílabas, mas a gente tem versos que tem outras formas silábicas. Com certeza. Né? Não é?
E temos o martelo agalopado, temos enfim, o galope à beira-mar, e todas essas formas que você sabe. Mas, olha, deixa eu lhe fazer... Quando você se mostra, se apresenta como um poeta sertanejo, um poeta popular, né? E em alguns dos seus poemas, eu gostei muito do seu livro, embora não tenha lido todo, né? Raiz, e até eu divulgo às pessoas, não só esse livro do Manuel Cavalcante, Raiz, que é o último, né? Mas os vários outros que ele tem Deixou de ser escrito. essa semana. Esse você lançou essa semana. Deixou de ser essa semana, agora tem um Foi? tem um livro de sonetos. Coração é Rapaz! bicho besta. Então esse é só de sonetos? Coração é bicho besta, são 100 sonetos líricos. Manuel, você escreve em sextilhas, escreve em cetilhas, escreve em décimas de 7 sílabas, né? Em suas duas modalidades, mas escreve soneto, né? É um grande sonetista. Você me relata que escreveu agora o seu último livro, é um compêndio de 10 sonetos. Você está me lembrando agora o Glauco Matoso, né? Que parece que já escreveu mais de 3.000 sonetos. Não sei se você conhece o poeta Glauco Matoso, né? Aqui de São Paulo. Foi Senino. Pois bem, o poeta Oliveira de Panelas também tem um livro, pelo que eu me lembre, tem repertoria também, 500 sonetos. O Manuel Chudu escrevia sonetos, o Vitorino Diniz, né? Diniz Vitorino era um sonetista fantástico. Tá vendo? João Paraibano escreveu alguns sonetos. Pronto, e eu tenho também um outro amigo, Gilmar, como é o nome dele? De Oliveira? Isso, Gilmar Oliveira também gosta muito de escrever sonetos, né? E aí você se diz um poeta popular. No seu livro, Raí, você às vezes coloca poema matuto, né? Eu fico pensando cá comigo se é necessário você regionalizar tanto os gêneros da sua fala, porque você, da maioria das vezes, está falando não sobre o ponto de vista de um homem do sertão, e você fala muitas vezes como homem do sertão, mas você fala, às vezes, como um homem do Brasil ou um homem do planeta, né? Então, eu pergunto a você, e falo agora até em relação ao soneto, né? Que é uma forma que não nasce dentro do contexto da poesia popular, como, por exemplo, também a décima de 7 sílabas, né? Que é uma forma que nasce lá no século de ouro espanhol. Então, você não acha que isso aprisiona um pouco o conceito, a visão de sua poesia, não? Eu quero que não, mas eu não sei a dimensão que terá. No entanto, no livro La Raiz, eu tento estabelecer alguns conceitos dentro da poesia popular, no sentido de que toda poesia que se aproxime do metro, com muita facilidade, a chamam de cordel, né? Então eu tento diferenciar alguns conceitos. Um poema matuto, em linguagem matuta, não é um cordel. Então, por isso que eu codifico lá, poema matuto, entendeu? Então, é mais para tentar separar. Todos os moldes, você sabe muito bem, muito mais que eu, todas as formas que os poetas sertanejos, poetas, até que não sejam sertanejos, usam, são as formas da poesia europeia, né? São as formas da poesia medieval. Outra modalidade que eu escrevo muito, inclusive sou aficionado, é a trova. E a trova já tem a sua origem fixa lá na França, né? O cordel é que briga ainda por ser brasileiro ou não ser, mas a trova tem uma origem fixa lá na França, lá na era trovadoresca, né? Que a gente até estuda em literatura. Mas algumas formas de poesia, acredito eu,
existem apenas aqui no Nordeste, como se escreve apenas aqui no Nordeste, né? Eu sei que existem as poesias regionais de outros lugares, as formas regionais, mas, por exemplo, a questão do causo matuto, né? Pelo menos eu não conheço em outras expressões, né? O próprio cordel, eu concordo que do jeito que se escreve aqui, não há em outra parte do mundo, com as características que Leandro Gomes de Barros deu, né? Até então eu não conheço, né? Com as características semelhantes ao que Leandro Gomes de Barros escreveu. Então, eu acho que não é que aprisione, mas que colocam as coisas em seus devidos lugares. Inclusive, lá no final do livro Raiz, eu me atrevo a escrever um capítulo conceitual, né? Um capítulo informal, são só 5, 6 páginas, para tentar subsidiar, de alguma forma, os leitores ou possíveis professores ou acadêmicos que queiram se aprofundar no assunto. Mas eu não acho que aprisione, não. O soneto, por exemplo, é universal, né? O mundo todo escreve soneto, né? É uma linguagem universal. Algumas peculiaridades são introduzidas, como algumas oralidades na métrica. Diniz Turim tinha muito isso, né? Mas o soneto tem suas regras fixas, né? Tem o verso sáfico, o verso heróico, as sílabas pausando nos lugares certos, né? E isso precisa ser respeitado para ser, de fato, um soneto clássico, né? Mas eu creio que não aprisione, não. Eu só tentei separar alguns conceitos, porque, para mim, um poema matuto não é um cordel, uma glosa não é um cordel, um galope à beira-mar não é um cordel, né? Alguns poemas populares também não são um cordel, né? O cordel, para mim, é um texto em versos, com sua forma estrófica predominante em sextilhas, com uma pequena variação para septilhas. Isso a gente diz porque mais de 90% da obra de Leandro Gomes de Barros era em sextilhas, né? Com início, meio e fim, e o sentido completo, respeitando as regras métricas de rima, métrica e oração. E uma coisa bem importante, escrito geralmente, predominantemente, na norma padrão da língua portuguesa, que o poema matuto não é, né? É na norma coloquial. Né? Então, a gente está tentando construir esse conceito de cordel para que as coisas tentem se aglutinar em seus devidos locais. Tá, é muito bom ouvir essas considerações suas, né? Embora eu vá ainda lhe instigar, pelo seguinte... Você está pegando pesado mesmo, ainda bem que você avisou. Não, veja, tem uma questão ainda... Não, ainda vou avançar um pouquinho mais nessa discussão, que eu acho muito frutífera, porque é uma discussão minha também, né? Então, você veja... Eu tive eu dei um pouco de sorte, né, em viver aqui fora do Nordeste, porque eu pude ter uma visão tanto de dentro. Eu passei os meus primeiros 30 anos, quase até a sua idade, vivendo em Recife. E depois eu vim para São Paulo, e aí mantive umas idas e vindas, mas como morador de São Paulo. Então, uma visão que eu tenho hoje, que já se encontra bastante amadurecida, é que nós temos dois Brasis dentro de um só Brasil, né? E que se prefigura através de duas correntes de cultura. A gente muitas vezes usa o nome de erudito e popular para uma, mas se a gente olhar direitinho, é a corrente de tradição europeia e uma corrente popular que também tem uma presença europeia, né? Eu penso cá comigo que uma das tarefas que nós, como criadores, como brasileiros, seria o de derimir um pouco essa separação, né? Porque, veja, se uma pessoa encontra vai para uma livraria, encontra o seu livro lá, poema matuto, poema, ele vai dizer, não, isso é poesia regional, isso é poesia folclórica. Não quero, não. E não é poesia folclórica nem poesia regional.
né? Mas basta ter o nome de poema matuto, basta utilizar certas palavras que já fazem de um imaginário que se criou folclórico e que se rebaixou por conta disso, e que foi rebaixado como uma coisa menor dentro do espectro geral da cultura brasileira. Então, talvez a palavra engessar, o verbo engessar que eu utilizei, não seja mais correta. Seja, talvez, o de esconder, atrofiar as características de sua obra que transcendem um pouco a região matuta, né? Porque, por exemplo, eu pergunto, se você botasse lá décimas em décima de 7 sílabas, é um conceito genérico. Porque imagine você, eu tô dando aula aqui em São Paulo, olha, para você ter uma ideia, eu estou abrindo um curso aqui pela online, não estou fazendo isso por presunção, não, mas se inscreveram 70 pessoas. Por que eu digo isso? Porque foram 70 pessoas interessadas em conhecer as modalidades do mundo cultural popular. Eu passei a maioria desses ritmos todos, né? Agora, você vê num paulista escrever um verso matuto, poema matuto, porque o poema matuto diz respeito a um fato, a um acontecimento, no geral, ligado ao homem sertanejo, ao homem do meio rural, né? Como seria um poema matuto de uma pessoa de São Paulo? Seria, por exemplo, o cara que entra no ônibus. Será que esse conceito ficaria adequado? Tem sim, será tem o caipira de São Paulo. Sim, mas eu falo com caipira também. Será que todos esses conceitos de caipira, tudo isso, a gente não devia brigar para criar o conceito de Brasil, o conceito da poesia brasileira? Porque isso termina, você abre, por exemplo, qualquer livro que conta a história da literatura brasileira e não vai ter sequer uma citação de um cara como Leandro Gomes de Barros. Não vai citar um Rogaciano, não tem nada. Nos livros canônicos sobre literatura brasileira. Sobre o pejo de que... Mas cita um Patativa do Assaré, e ele, inclusive, tem uma cadeira lá na Sorbonne. Há as duas vias, né? Há o preconceito, há sim a discriminação, eu entendo a sua maneira de ver, mas há também a questão de quanto mais você cantar sua terra, você será universal, como diria Leandro Tolstói, né? Temos o Elomar Figueira de Melo, lá da Vitória da Conquista, também estudado no mundo inteiro, né? O seu linguajar, né? Tem aquela música Pedido, tem várias. A obra de Elomar é toda pautada em um dialeto que praticamente ele criou, ou é lá do lugar dele, um lugar bem, bem restrito mesmo. Não é uma região ampla que fala o dialeto, mas é um dialeto quase que fosse pessoal, né? E o Patativa tem o dois pesos, duas medidas. Enquanto talvez discriminem ele em São Paulo, lá na Sorbonne ele tem uma cadeira na academia de Sorbonne. Não, eu não falo que o discrimina em São Paulo, eu acho que o discrimina no Brasil. Exato, o Brasil inteiro. Eu falei aqui que moro em São Paulo dizendo o seguinte, eu tenho uma distância um pouco para ver o Nordeste, não só física, como também de convivência do que se passa aqui. Mas veja, esse fato de a universidade não apreender, não colocar no seu estudo de literatura, por exemplo, as modalidades da poesia, isso ocorre na universidade de qualquer cidade brasileira, isso não é canônico, né? E talvez São Paulo seja um lugar onde a consciência de que isso não é legal já esteja sendo revisitado, porque tem pessoas como Ivan Vilela, que ensina música de viola, tem um cara lá na Santa Marcelina, o Sérgio Molina, que já ensina música, que me chamou para dar... Enfim, já há um movimento aqui muito, muito, muito sério nesse sentido. Mas, enfim, o objetivo dessa conversa não é provocar discussão, é somente elencar pontos de vista, né? E pontos de vista, e aqui eu, como conversador e como inquiridor também, e até como um leitor do seu livro, né? Estou fazendo essas observações. Mas me diga uma coisa, para a gente tocar a nossa... E a gente, já que está falando de conjunção da aldeia, fala bem da sua aldeia, e você vai estar falando, onde é que fale bem da sua aldeia, né? Fale pela sua aldeia, fale da sua aldeia, que você poderá
está falando dos mesmos problemas que o homem lá da Cochinchina enfrente, né? Parece o sentido dessa frase. Então, a gente vive num mundo hoje em que tudo está conectado de tal maneira que a gente se sente cúmplice do bom e do pior que possa ocorrer à humanidade, né? Se a gente já descobriu que o meio ambiente está sofrendo demais, então qualquer coisa predadora que a gente fizer na nossa cidade, por menor que seja, ela está contribuindo para que a derrocada do planeta se acentue. Porque se a gente queima muita mata, vamos dizer um roçado aqui, mas se todo mundo resolve queimar um roçado ao mesmo tempo, a gente, então, acaba com o planeta. Então, cada um começa a ter uma responsabilidade no mundo que a gente está vivendo, né? E uma responsabilidade momentânea, ou instantânea, né? Pois bem, dentro desse contexto, a poesia também se torna um elemento de presença universal, né? O seu poema, por exemplo, os seus poemas, o seu livro pode ser lido por um brasileiro na China, desde que você coloque aí como e-book. Ele vai ler lá e aquilo, quer dizer, essas fronteiras entre o regional e a aldeia também estão começando a sofrer aí uma reconceituação, né? Enfim. Então, dentro desse contexto, o que é que você acha que a poesia é capaz de fazer para que o mundo que a gente vive, se torne um pouco melhor? Ou dizendo de outra forma, em que medida a poesia pode fazer com que a gente se sinta mais fortalecido para enfrentar as vicissitudes que o planeta está sofrendo, por exemplo? Eu falo em todos os sentidos, não só no sentido da pauperização do meio ambiente. Então, a poesia, para mim, ela sempre será tanto uma potencial ferramenta de dar voz àqueles que estão à margem de toda essa parafernália, de todo esse consumo, de todo esse mundo movido a essas benesses, né, do sistema até capitalista, assim como também a poesia é a fuga. Ela tanto o ponto em que você pode criticar o sistema, como é o ponto em que você pode fugir dele. O ponto em que você pode até ter a poesia como um estado de espírito. Eu costumo dizer que a poesia tem esses dois poderes, e para mim ela é uma fuga. Né? Ela é uma fuga. Se eu não a tivesse, não saberia como suportar, né? essa normose, essa vida meio movida ao mecanismo, a coisa previsível, principalmente, né? A rotina. Né? Então, a poesia ela vem quebrar isso. Ela vem quebrar o convencional, ela vem quebrar o padrão, ela vem quebrar o corriqueiro, ela vem quebrar o rotineiro e dar graça a isso. E dar um ar de respiração diferente a isso. Né? E fazer com que você tenha energia para fazer isso. Né? Ao ponto que também é um grito para você criticar isso. Então, para mim, ela tem essas duas vias. Ela é um porta-voz e ela é uma fuga para a gente sair todo esse contexto em que você citou. Bom, dentro disso do que você falou, eu concordo, eu acho muito bem colocado essa questão da fuga, não é? Ou seja, da introversão e da extroversão, talvez a gente possa dizer dessa maneira. Mas tem uma questão que eu ia fazer a você aqui agora, que, deixa eu ver se me passou aqui, espera aí. Sim. Você conseguiria localizar dentro do fazer poético, ou seja, esse instante que você está consigo mesmo, esse instante aguardado, né,
durante o dia, esse instante que faz com que a vida se torne algo gratificante e que a gente sempre tem uma meta, uma tarefa que nos dispõe para uma vida afirmativa. Você saberia dizer o que é exatamente, onde está o miolo desse fazer, ao que corresponde ele? Você saberia dizer se esse miolo não corresponderia àquele momento em que o músico também está com seu instrumento, está com seu violão, ou o dançarino também, quando está criando, ou quando está dançando, quando está se expondo, né? Ou o artista plástico quando também está face à tela em branco, ou face ao barro, né? A que corresponderia esse momento? Eu tive uma conversa até com o poeta Wilson Freire, onde a gente entrou também nessa paragem, né? Mas você conseguiria tecnicamente, conceitualmente, identificar o que é isso? Uma coisa que descrever eu não sei, eu só sei sentir, né? Como diria Leandro Gomes de Barros, né? Leandro Gomes de Barros não, Manuel de Barros, que o que se explica é parede, né? Poesia se sente. Eu acho que o ápice, o miolo, a essência do que você me perguntou, se eu compreendi bem, para mim, o êxtase poético é o momento do palco. A transmutação, o momento que eu estou em outra dimensão, o momento que eu estou em outra rotação, diferente dos humanos normais, é o palco. Para mim é o palco, quando eu estou declamando. Então, para mim, esse é o momento em que eu realmente entro em um estado que eu almejo estar sempre, que eu só consigo quando estou no palco, declamando. Não sei se respondi a sua pergunta corretamente. Não, você respondeu não exatamente aquilo, mas deu uma resposta que a gente pode avançar nessa linha. Porque você aí associou duas dimensões ao poeta criador, porque não necessariamente o intérprete, o que declama, né? Exatamente. Ele declama, ou recita, ele canta, ele interpreta aquilo que foi de sua criação. Inclusive, eu declamo muito poemas de outros autores, né, também. Pronto. Eu também, por exemplo, eu canto muito, eu, no geral, canto as minhas canções feitas com meus parceiros, né? Mas, às vezes, por exemplo, um dia desse eu recitei aquela Máquina do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. E é uma emoção tão intensa quanto um poema ou uma canção que eu fiz. Quer dizer, você extrai dali o mesmo, né, a mesma sensação, a mesma exaltação interior. Tem poemas que a gente queria ter feito e tem poemas que parece que a gente fez, né? Exatamente. Mas não é isso. Isso é um momento legal, tá certo? É um momento de plenitude. Exato. Né? Principalmente quando você faz bem essa tarefa, porque muitas vezes, por exemplo, você se apresenta, isso ocorre, já ocorreu comigo, e é uma sensação que eu não gosto, é quando você interpreta aquela obra de uma maneira inferior àquela que habitualmente você apresenta ou que gostaria de ter apresentado. Acontece isso. Acontece isso. Mas há uma coisa que é o momento em que você está sozinho, consigo mesmo, né? Em que você começa, por exemplo, eu vejo muito isso eu gosto mais de escrever ensaios, né? E ando escrevendo. Então, você encontrar a palavra certa, a frase correta, palavras que são quase idênticas, mas não são a mesma coisa, né? Então, isso também na canção, quando eu fazer uma melodia aqui, não, essa melodia está indo para um lugar que eu não gosto, você vai estudando aqui, há quase que uma certa disposição técnica, né? Ou seja, há quase como que um jogo, uma brincadeira ali, que na medida que você vai acertando as pedras dessa engrenagem, dessa brincadeira, você vai se sentindo mais
confortável, né? Então, um verso bonito, uma imagem bonita que você tira, isso, velho, eu acho que é um prazer enorme quando você realiza aquilo. E se você olhar direitinho, é como se fosse um jogo. Eu tenho em mente aqui, desculpa eu prolongar muito essa pergunta, que nem é quase uma pergunta, é um depoimento, do Johann Huizinga, não sei se eu vou falar, que escreveu um livro muito bonito chamado Homo Ludens. Então, ele descreve o jogo como um momento em que a gente está num determinado momento em que o tempo parece ter parado, a noção de tempo desaparece. É um momento em que, ao mesmo tempo, há uma tensão, mas é uma tensão prazerosa, né? Ou seja, o jogo de criar qualquer coisa traz uma tensão, principalmente se você vai fazer alguma obra de arte que tem suas regras, mas é uma coisa prazerosa, porque você está sempre na meta de conquistar, né? É uma coisa que você não tem a obrigação de fazer, tanto faz como tanto fez, se você fizer o poema ou não, aquilo vai ser apenas para você, né? Mas, como ele disse, tem uma hora que é fechada para aquilo para você fazer. Eu estou aqui fazendo o meu coisa, o resto morreu. Tem um lugar, né? Então, ele prefigura isso, está faltando talvez um ou dois ingredientes, uma ou duas considerações, que agora eu não me recordo, mas que é o jogo. E que isso está presente tanto, às vezes, no quem vê, quando quem participa. Você vê um jogo de futebol, por exemplo, esses ingredientes estão presentes. Um jogo de futebol é um momento de tensão e prazer. Está fechado ali, o mundo lá fora está rolando, mas ninguém nem quer saber, o que está valendo é o jogo ali. Na verdade, tanto faz ter um jogo como não, o mundo vai ser a mesma coisa. Tá ali, né? Então, às vezes, eu me deparo com a sensação de que o ato da criação traz esse germe de conforto pessoal que independe até do ser artista ou não. A gente, quando termina, que sente que a peça fica bonita, quando a gente senta para escrever e sente que a peça fica bonita, a gente naturalmente sente um sentimento de êxtase, sente um sentimento de elevação, sente um sentimento de purificação, de dever cumprido. Poxa, eu consegui exprimir uma mensagem que eu queria de uma forma bonita. Então, a gente, quando esculpe a peça, que para a gente, até para outra pessoa pode não ser, mas para a gente contempla a peça e diz, é isso mesmo, é isso que é bonito, ficou bonito, aí é o ápice do poeta, né? É o que a gente sempre almeja e quer, né? É essa sensação. Pois bem, Manuel, então é o seguinte, diante de tudo que a gente falou, diante do que você acaba de dizer, eu acho que a melhor coisa que a gente poderia agora escutar seria um poema seu. Não é? Tem alguma preferência aí? Rapaz, eu, se der tempo, tem até um poema seu lá do Coisa que eu acho que eu vou, nesse programa, eu vou até cantá-lo, viu? Não vou dizer qual é, não, mas eu espero que não seja o poema que você escolha aí para mostrar para a gente. Olha, você fica à vontade, um que você senta bem. Eu vou declamar um poema que eu acho parecido com você e com o que a gente está conversando. Poema perdido. Acordei quase dormindo, preguiçoso e indeciso, com um poema sibulindo na panela do juízo. Era um poema já pronto, todo medido, no ponto, bem ritmado, no esquema. Ali era uma epopeia, mas das paredes da ideia deixei cair meu poema. Não era um texto medido com a régua do discurso, nem um verso reprimido por amarra de um concurso. Era um doido sem caminho, perambulando sozinho, talvez com fome e com sede, e pelo meu movimento eu perdi esse nojento depois que saltei da rede. Caíram 6 redondilhas e andando eu pisei em cima da mais bela das cestilhas, esmagando sua rima. Eu fui pegar com a mão, mas se esbagaçou no chão um decassílabo feito que vivia empoeirado, esquecido e escanteado nas prateleiras do peito.
Vizinho ao computador, caiu bem distanciado um pobre verso de amor, gritando com o pé quebrado. E de uma maneira tétrica, torei a fita da métrica, feito quem pisa e não vê. Aí os versos pularam pelo quarto, se saltaram num completo fuzuê. Flagrei um quarteto lendo, por ter mudado de dom, um verso lindo, estupendo de um poema de Drummond. Um terceiro pulou tanto que foi parar num recanto da sala perto do rack, perdido e contrariado, chorou sílabas ao lado de um livro meu de Bilac. Um verso mais concretista, talvez temendo um revide, para não se perder de vista, encaixou-se no cabide. Já outro, descontraído, mais solto e mais divertido, repleto de dialéticas, fez o maior zum-zum ao rir da cara de um, com 6 sílabas poéticas. Sobre um caderno sem capa, um verso livre, sem plano, se danou a trocar-tapa com um verso parnasiano. Mas um haikai mais cabido caiu por lá de atrevido, pondo um fim com seus esbarros, e outro, sem fazer ai, pedia a benção a seu pai, Leandro Gomes de Barros. De dores já quase farto, me dei logo por vencido, tranquei-me dentro do quarto, fiquei chorando escondido. Perdido nesse dilema de ter perdido o poema, fiquei qual bandido injusto, pois de tão forte e profundo iria ser do segundo livro inédito de Augusto. Ah, parabéns, poeta, bonito, cara. Tá em que livro, Manuel? Tá no Raiz, você vai chegar no Raiz? nele. Não, não li ainda, não. É porque o nome é Poema Perdido, ele deve estar perdido dentro do livro. Tá certo. Mas, rapaz, bonito demais, viu? Gostei demais. Eu não sei se você é assim, mas é quando escuta um poema desse, assim, dá tanta vontade de decorar e de vez em quando, incorporar o que você faz, né? Só que decorar, para mim, como acredito para todo mundo, não é coisa assim de 2 tons, não, né? Precisa de um tempozinho, né? É. Mas, olha, rapaz, foi muito boa a conversa. Mas Eu acho que o tempozinho nosso já está se esgotando, mas eu queria o seguinte, eu queria terminar... Mas cante o poema, você disse que ia cantar, se terminar... Não, eu vou fazer o seguinte, Manuel, é o seguinte, eu gravei uma melodia para o poema, interessante, que eu li o poema, aí veio logo uma melodia, viu? Para ele, e aí está gravada, a melodia está gravada, eu só vou ver se ela continua com a mesma força que teve no meu juízo na hora em que ela saiu, né? Pois bem, e aí a gente grava depois, quando for editar. Eu gravo aqui com o meu violão, eu faço a capela, vamos ver. Mas aí o seguinte, eu não sei se você já enfrentou isso em conversas, ou entrevistas, ou em depoimentos, de que às vezes a gente quer dizer alguma coisa e o danado entrevistador só faz pergunta que a gente não quer responder, ou pergunta sem graça, né? Ou pergunta corriqueira. De maneira que eu deixo esse último momento aí para você responder uma pergunta inexistente e eu dizer aquilo que você gostaria de dizer em qualquer sentido. Rapaz, não é porque, fazer que nem o Matuto, não é porque eu estou na sua frente, não, mas o meu sonho foi sempre responder perguntas como essas, né? Perguntas com esse nível, perguntas com esse tino, né? Raramente a gente vai encontrar um entrevistador, ou o que quer que seja, um apresentador que tenha esse miolo que você colocou em todas as perguntas. Então, eu, por mim, me dou por satisfeito e por vencido também. Acho que você já venceu 2, eu e o Wilson Freire, tá? 2 para você. Tá bom, velho, você não sabe como isso me agrada, viu? E me alimenta, porque eu acho que a gente está no tempo de fazer questões, né? De aprofundar as ideias para ver se a gente melhora esse mundo, velho. Esse mundo está se quebrando a olhos vistos e a gente não precisa, tem que ter coragem de avançar, não é? Mesmo que não saiba responder, que responda de uma maneira, mas é essa. E eu vou cutucar os outros que vêm por aí, viu? E agora que vocês me estão dando esse sumo, esse tutano, então eu só tenho a agradecer, Manuel, viu? Você é um jovem, 31 anos, já com essa cabeça que não só faz poesia de qualidade, mas sabe o que está fazendo, pensa no mundo. Então, você tem aquilo que eu acho que é fundamental para quem trabalha artista, a visão
distrital, né? É localizada, mas também vinculada à ideia do mundo, à ideia global e etc. Então, muito obrigado, companheiro. Eu que agradeço. Sou só gratidão. Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar. Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar.